Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e nessa aula, episódio 1 de uma playlist que você vai se amarrar sobre sistema nervoso. Isso aí, chegou a hora de você aprender sistema nervoso de verdade. Pare e pensa comigo no seguinte, olha só, olha como é que é interessante. Você já parou para pensar que nesse momento que você está aqui me assistindo, milhões, bilhões de células estão disparando vários sinais elétricos dentro da sua cabeça? Pois é, isso está acontecendo agora. E essa célula tem nome. O nome dela é neurônio, exatamente por onde a gente vai começar no dia de hoje. Eu espero que você esteja bem animado, bem animada, porque hoje vai ser bem bacana. Mas antes de começar, que tal aquela nossa transição bacana? Não é segredo para ninguém que eu adoro essa transição. E vamos lá, vamos trabalhar. Para você entender mais sobre o que eu quero que você veja, e para contextualizar, deixa eu te mostrar uma coisa. Joia! Esse nosso personagem de hoje é para a gente ter uma visão mais ampla, uma overview, se você prefere. Vamos lá. O que você está vendo aqui? Eu peguei o nosso sistema nervoso, diminui uma quantidade de nervos e deixei somente o encéfalo e a medula espinal e alguns nervos. E para você se localizar, eu tirei apenas os ossos do crânio e os ossos da coluna vertebral. Então, visão anterior, visão lateral, visão posterior. Vamos pegar essa visão posterior. Então, cá em cima você tem, ó, a partir dessa visão aqui, ó, você tem o córtex cerebral, que é essa região mais externa. Esse aqui é o cerebelo. Calma, a gente vai ter aula que eu vou explicar isso aqui um por um. E aqui é a sua medula espinal. Vamos descendo com ela aqui pelas costelas, você está vendo onde você está. Então, aqui é a região lombar. Aqui a gente tem a parte final da medula. E agora a gente tem a cauda equina. E ela vai descer, aqui é a região do sacro-cóccix, e aqui você tem aquele grande nervo, que é o nervo esquiático, ou nervo ciático, beleza? Então aqui você tem uma visão desse sistema nervoso, joia? Então aqui eu tenho o sistema nervoso central, pelo nosso encéfalo e pela medula, e todas essas raízes amarelas que você está vendo aqui, você está vendo que elas saem de maneira anterior e posterior, são sistema nervoso periférico, gerando os vários nervos. Para você ter uma ideia, vou colocar mais nervos aqui para você ver. Essa é a sua árvore nervosa. Olha que coisa interessante. Tudo isso amarelo que você está vendo são nervos. E a gente vai ter aula nessa playlist onde você vai entender muito bem quem são esses nervos e como eles funcionam. Joia? Então, vamos falar agora, vamos entrar para a gente falar de neurônio. Está pronto? Está pronta? E aqui, Vossa Majestade, o neurônio. Vamos dar uma olhada de perto nesse cara? Vamos lá. Opa. Então, o que você está vendo aqui? Isso é uma célula diferenciada. Dando aquela volta. Ó. Essa é a célula que é responsável por você aprender, por você entender. E aí, vamos lá. O que eu tenho aqui? Vamos começar no número 1 aqui. Esse daqui é o corpo do neurônio, também chamado de soma. É aqui que você tem todas as organelas que uma célula normalmente tem. Você tem ali o núcleo, você tem a mitocôndria, você tem complexo de Golgi, enfim, tudo está acontecendo ali dentro. Joia? Quando eu venho aqui para o número 2, eu vou pular para o 3 aqui. Esses são os dendritos. Cada um desses pequenos galhos aqui são dendritos, áreas de conexão com outros neurônios. Joia? Então você tem os dendritos, e aí quanto mais dendritos, maior a possibilidade de conexão com outros neurônios. E aí depois, quando eu vou explicar, né, sobre os tipos de neurônio, você vai ficar mais claro por que desses dendritos aí, ok? Mas só para você entender, ele vai receber informações eletroquímicas por aqui. Sim, eletroquímicas, você vai pensar assim. Ele vai disparar conexões elétricas e esses sinais são eletroquímicos, ok? Vamos embora. Então, você já aprendeu, já sabe o que é o dendrito, já sabe o que é o corpo do neurônio. Vamos pegar aqui esse 2 aqui. Agora você está vendo essa cauda, chamado de axônio do neurônio. Tudo isso daqui é axônio do neurônio. Mas antes eu tenho uma área aqui, que é a área de início desse nosso axônio. Então seria o cone.
Esse cone aqui vai gerar o início do axônio. É a hora que você tem a projeção do soma, do corpo do neurônio, formando o axônio. O axônio, pessoal, ele pode ter alguns centímetros até 1 metro de tamanho. Como assim? Lembra que eu mostrei para você o nervo ciático? Então, ele vai inervar um membro inferior. Ali são axônios. Um nervo, na verdade, é a conexão de vários axônios de neurônio formando esse nervo. Olha que troço interessante. Por exemplo, não consegui visualizar. Pensa numa corda. Sabe essa corda naval que a galera usa lá no CrossFit? Né? Então, você pega ali aquela corda e você vai ver que ela é grossa, não é? Mas ela é feita por pequenas linhas de nylon, geralmente de nylon. Então, cada linha de nylon representa um axônio de neurônio. E aí, todas aquelas linhas de nylon juntos formam a corda naval. Todos os axônios de neurônio juntos formam um nervo. Olha que interessante. A gente ainda vai estudar nervos, que é o sistema nervoso periférico. Calma. Bom, então eu tenho esse axônio, que é grande, e você está vendo que tem essas áreas maiores aqui. Eu brinco com os meus alunos do presencial e lembra uma cordinha cheia de linguiças de churrasco. Lembra aquela linguiça toscana? E o que é essa estrutura, então, Elisaldo? Esses são os nossos... Opa! Aqui, vou usar esse quadro aqui. Ó. A nossa bainha de mielina. A bainha de mielina é como uma cobertura, como não, ela é uma cobertura de gordura. E o que ela faz? Ela é um isolante elétrico. Por quê? Quando a informação passa vindo do soma, do corpo do neurônio, por todo o axônio, ela pode se perder no meio do caminho. E como que a gente faz para que isso não aconteça? Isolamos eletricamente. Bainha de mielina faz isso. E eu tenho neurônios mielinizados e amielinizados, ou seja, sem mielina. O neurônio amielinizado, sem mielina, ele é mais lento. Ah, então ele é ruim. Não, ele é necessário, você vai entender isso depois. Agora não é hora. Mas ele tem uma condição mais lenta. O neurônio mielinizado, que tem bainha de mielina, ele é muito mais rápido. Para você ter uma ideia, a gente pode chegar a ter uma velocidade de 120 metros por segundo. 120 metros por segundo. Uma pessoa muito alta tem 2 metros, 2 mais 10, 2 metros e 15. Eu estou falando de 120 metros por segundo. Então, é muito, muito veloz. Isso é extremamente importante para que o sistema nervoso central entenda o que está acontecendo na periferia. A gente vai estudar isso com calma quando estiver falando de sistema nervoso periférico. Joia? Agora você vai ver que existem interseções entre essas áreas de bainha de mielina. Essas áreas aqui são chamadas de nó de Ranvier. São áreas onde ocorre uma interrupção da bainha de mielina. Ou seja, ela não é completa de alto a baixo. Ela é feita em áreas intercaladas entre áreas de bainha de mielina, onde você tem essa gordura que vai fazer isolamento elétrico, e áreas sem a bainha de mielina, chamada de nó de Ranvier. Ok? Tá bom, Elisaldo. E essa bainha de mielina, ela vem de onde? Vamos lá. Eu tenho 2 células especiais que a gente vai estudar mais à frente, não vai ser hoje, que são as células da glia. Então, as células da glia é um grande conjunto de células que dão suporte, apoio, nutrição, proteção aos neurônios. A gente vai estudar as células da glia mais à frente. Mas no que eu tenho aqui? Eu tenho de 2 células. Quem são essas 2 células? No sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico são diferentes. No sistema nervoso periférico tem a célula de Schwann. A célula de Schwann vai produzir a bainha de mielina para os meus axônios do sistema nervoso periférico, dos nervos. No sistema nervoso central, e o sistema nervoso central, só para já adiantar, é o que está guardado na caixa de ossos. Crânio, o encéfalo é uma coisa, cérebro é outra, depois eu vou te explicar, e medula espinhal, que está dentro da caixa de ossos, chamada coluna vertebral. Beleza? Então, os neurônios que estão no sistema nervoso central têm sua bainha de mielina produzida pelos oligodendrócitos, que é uma outra categoria, uma outra classe de células da glia ou neuróglias que você vai estudar mais à frente. Joia? Hoje eu quero que você entenda o neurônio. Beleza, então vamos voltar aqui para o nosso neurônio. Opa, deixa eu diminuir ele aqui. Aí. E aí a gente chega nessa região, que é a região terminal do nosso axônio. Então aqui, toda a informação que foi captada pelo dendrito, foi trabalhada no soma ou no corpo do neurônio, desceu pelo axônio em velocidade, porque esse é um axônio mielinizado.
ela vai chegar à região terminal, que está aqui. E daqui ela vai para onde? Opa, olha isso. Esse finalzinho, ó, aqui, opa, ó, axônio terminal, virei aqui, peguei uma terminação nervosa e cheguei aqui na região terminal. Aqui nós vamos ter a passagem da informação. Vou te explicar isso melhor. Deixa eu trocar a imagem aqui, vou chamar o poder da edição para a gente trocar de imagem para você poder entender isso melhor. Viva o poder da edição, trocamos de imagem, vamos embora. Olha para cá, o que você está vendo? Você está vendo um neurônio aqui, outro neurônio aqui, outro neurônio aqui. Então a gente está vendo 3 neurônios. Vamos lá. Então aqui você tem os dendritos. Então, obviamente, existe outro neurônio conectado aqui. Está aqui o axônio. E agora vem a mágica. Opa. Agora vem a mágica. Deixa eu aproximar aqui. Olha o que você está vendo aqui. Região terminal se conectando com o dendrito do outro neurônio. E a carga elétrica sendo representada por essas luzes intermitentes, passando de um neurônio para outro. Você está vendo que nós chamamos de sinapses. Essa sinapse aqui é uma sinapse, inclusive sinapse lembrou do Sinapsa, que é o nosso aplicativo 0800. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar o Sinapsa, que é o nosso aplicativo 0800. Ele é de graça, ele é um presente do tio Elisaldo, da comunidade de Fisiologia Humana 360, para você que quer aprender. Como é que eu uso o Sinapse? Você tem direito a 10 perguntas por dia. Como assim perguntas? O Sinapse foi programado, é um aplicativo que você vai baixar, vai usar no seu celular, ok? E você vai usar ele para fazer 10 perguntas. Pode ser pergunta de anatomia, pode ser pergunta de fisiologia ou casos clínicos. E você pode compor, sei lá, 3 perguntas de anatomia, 3 perguntas de fisiologia, fiz 4 casos clínicos. Você pode montar do jeito que você quiser durante o dia. Aí ele te bloqueia e te libera, né, no dia seguinte para você fazer mais 10 perguntas. Então, também é uma maneira de você estudar. Joia? Então, a sinapse me lembrou do Sinapsa e vamos voltar para a sinapse. Beleza. Então, agora, olha só, essa informação ela passou, ela veio pelo dendrito, como você viu, ela chegou ao corpo do neurônio, ao soma, e aí ela vai ser enviada para outro lugar, através do axônio mielinizado, chegando, logicamente, aqui à região terminal. E aí você tem as conexões. Então, preste atenção. Aqui você está vendo um neurônio jogando informação para outros 2. Obviamente, essa informação veio de algum lugar. Todo neurônio, isso é importante, todo neurônio ele está conectado a alguma coisa. Ou ele está conectado a outro neurônio, ou ele está conectado a uma glândula, ou ele está conectado a um músculo, ok? A um órgão. Então, ele vai ou captar informação ou enviar uma resposta do sistema nervoso central. Isso é maravilhoso, porque você tem tudo integrado. E aí a gente começa a entender algumas estruturas e começa a fazer sentido a gente falar sobre os tipos de neurônio. Mas antes, me perguntam muito nas aulas assim, as aulas têm muito medo de confundir entre dendrito, corpo neurônio, axônio. Tem algum macete? Sim, tem macete. E você vai botar da seguinte maneira. Dendrito é como se fosse a antena, ele vai captar as informações. Então, dendrito é a antena. Imagina, né, eu geralmente dava exemplo de rádio, mas a gente está mais moderno, então vamos falar do Wi-Fi. Então, sabe, você tem ali o Wi-Fi, aquelas anteninhas do Wi-Fi, estão captando ali as informações para poder passar a informação para frente, dentro da sua casa. Então, a sua casa é um neurônio. Então, as anteninhas do Wi-Fi que estão passando informação. Poxa, eu estou aqui, né, com esse computador ligado, você está me assistindo aqui, beleza. Eu estou captando a internet que está vindo do meu dendrito, que é a antena do meu Wi-Fi. O corpo do neurônio é o meu computador, que está sendo a CPU, está processando as informações de uma maneira muito bacana. Então, dendrito é a antena do Wi-Fi, o computador, o soma, né, o corpo do neurônio é a minha CPU, é o meu computador. E eu posso pensar no axônio como um cabo de fibra óptica por onde eu estou passando essa imagem que você está vendo aqui. Então, eu capto a internet pelo dendrito, que é Wi-Fi, processo aqui no soma, no corpo do neurônio, que é aqui minha CPU, e essas imagens elas sobem, vão chegar até você através do axônio, que é o cabo de fibra óptica, que vai levar um YouTube de qualidade para você.
Pronto, cara. Pensa assim, que aí você vai entender. Lembra, aprender anatomia e fisiologia não é difícil. O negócio é o método. Qual é o melhor método? Simplificar, sempre simplificar. Então conecta com coisas simples que vai facilitar o seu entendimento. Joia? Tamo junto? Podemos seguir? Beleza. Então com isso na cabeça, a gente já entendeu essa situação do nosso neurônio. Então lembra, dendrito, corpo do neurônio, axônio, antena do Wi-Fi, CPU, fibra óptica. Joia? E aí você transmite a informação. Só que o que acontece? Poxa, como que eu classifico os neurônios? Existem algumas formas de classificar. A que eu quero trazer para você aqui hoje é quanto à função. Quais são as funções dos neurônios? Eu tenho um neurônio que é aferente, que vai levar a informação para o sistema nervoso central. Eu tenho um neurônio de associação, que vai fazer a associação entre, né, o que chega e vai integrar a informação e o que sai, que é o que sai seria o eferente. Então eu tenho três tipos: aferente, o de associação e o eferente. Existem outras maneiras de classificar, que eu vou falar para vocês depois, que são os tipos de neurônio quanto à forma. Joia, multipolar e tal, apolar, pseudo-multipolar, mas isso aí vem depois. Eu não vou te falar sobre isso agora. Eu quero que você esteja focado quanto às funções. Por exemplo, e como é que eu vou entender isso? Eu preparei um slidezinho que vai te ajudar. Vamos pensar primeiramente, o de associação que você sabe que está entre o aferente e o eferente. O aferente ele vai levar a informação para um lugar. Pensa naquela pista dupla, aquela que tem um canteiro ao centro, né? Um canteiro bonito, com flores, né? E aí você tem a via que vai à direita, vai subir a rua, e a via que desce a rua. Beleza? Então você vai pensar nisso. Tá, mas eu tenho medo de errar isso, Elisaldo. Como é que eu faço quando eu errar? Você vai pensar o seguinte: o aferente é a via que vai para onde? Vai para o sistema nervoso central. Ela vai levar a informação para o sistema nervoso central. Então, ela é aferente. E a eferente, Elisaldo, é aquela que efetua uma resposta. A aferente, ela vai até o sistema nervoso central e a eferente, ela efetua a resposta. Logicamente, ela sai do sistema nervoso central. Ah, Elisaldo, eu acho que eu entendi. Pode dar um exemplo? Posso. Imagina que você está aqui assistindo a aula e está com uma das suas mãos parada em cima da mesa. Imagina que você está usando uma mesa e um mosquito pica você ali na pontinha do dedo, aquela ferroada maneira. Você vai, logicamente, tirar a mão dali ou vai usar outro para bater. Vamos usar o primeiro exemplo. Você vai tirar a mão dali, de onde está aquele estímulo que é a picada do mosquito. Joia? Então, como que você sentiu? Assim que ele picou a tua pele, receptores comunicaram com o axônio do neurônio, que subiu com a informação até o soma. Esse soma passou pelo dendrito para pressão, aí na via aferente. Então é sensitiva, a aferente ela é sensitiva. Subiu a sensação da picada, chegou na sua medula espinal, que é sistema nervoso central. Não precisa que é só o cérebro lá em cima, não, o encéfalo não. Medula também é sistema nervoso central. Chegou até o sistema nervoso central ali, um neurônio, um interneurônio, neurônio associativo, entendeu aquilo e mandou uma resposta para ativar a musculatura para você tirar a mão daquele estímulo. Que deu o exemplo da picada, mas poderia ser algo quente, um choque, qualquer coisa. Então, esse terceiro neurônio, o primeiro neurônio é o aferente sensitivo, segundo é o nosso neurônio de associação, ou interneurônio, e o nosso terceiro neurônio é o eferente, que vai efetuar uma resposta que é contrair os músculos aqui, né, do braço, para contrair o cotovelo e tracionar o teu antebraço, né, para longe daquele estímulo doloroso. Joia? E aí você entende essa ideia desses neurônios aferentes e eferentes. E para favorecer a tua vida, eu deixei aqui, né, trouxe para você essa tabelinha. Tipo de neurônio: sensorial, que é aferente, motor, que é eferente, e interneurônio, ou de associação. Então, direção, função, macete. Vamos lá. Sensorial ou aferente. Ele vai da periferia, como eu dei o exemplo, lá do dedo, periferia, em direção ao sistema nervoso central, no caso, medula. Ele vai fazer o quê? Qual é a função dele? Captar estímulos. Dor, pressão, calor, beleza? E o macete é ar de aviso, ou o vai. Fica à vontade para você usar qualquer um dos dois. Motor, eferente, sistema nervoso central, medula ou cérebro, para a periferia. Ele executa as ordens. Então, você pode usar o E de executa, o eferente de efetua. Fica à vontade.
E o interneurônio, ou de associação, é o nosso neurônio que vai trabalhar do sistema nervoso central para o sistema nervoso central. Ele vai processar e conectar. Então, ele é um interneurônio que ele é intermediário. Ah, Elisaldo, fez sentido, por isso que é interneurônio. Exatamente, jovem. E não acaba por aqui. Vou trazer para você uma apostila. Você sabe que essa é uma playlist, daqui é o episódio número 1, onde você entendeu o neurônio. Joia? Né? A gente vai ter uma live dia 16, que é terça-feira, eu estou gravando hoje na segunda, você vai assistir amanhã essa live, que é o episódio 2, que eu já vou pegar ali o sistema nervoso do zero e vou tocar o barco. Então você já tem isso daqui. Então vai ter uma playlist, uma quantidade de aulas, que agora eu não lembro quantos episódios são, mas vai ter uma playlist com todo o sistema nervoso e eu preparei para você uma apostila baseada nos melhores livros de fisiologia e de anatomia para facilitar a tua vida. Onde eu pego essa apostila, Elisaldo? No nosso grupo de estudos 0800. Nosso grupo. Tem grupo de estudo no WhatsApp, Elisaldo? De graça? Tem. Lá eu te aviso as lives, lá eu mando o material, eu preparei essa apostila, vai ser entregue lá. Então, se você ainda não me segue, pelo amor de Deus, né? Mete o dedo aí, mete o dedo, ficou feio. Enfim, clica no botão e me segue, faz isso, esteja aqui junto, que faça parte desse canal, ativa o sininho. E aqui, lá na descrição, eu vou deixar o link do Synapse, que eu falei, vou deixar o link de um outro aplicativo muito bom, que é o Fisiologia 360. Vou deixar da minha comunidade, se você quiser ser meu aluno, ter aula comigo, né, ao vivo, uma vez por mês, uma comunidade engajada, mais de 300 aulas, muita aula, calma, você vai por trilha, então tem anatomia, tem fisiologia, tem tudo ali, mais artigos científicos, mais MP3, mais material PDF e mais um grupo de WhatsApp fechado só para os nossos alunos, que não é o mesmo grupo que está aqui embaixo. Pois é, então vou deixar o link para você conhecer ali e vou deixar o link do grupo 0800, nosso grupo de estudos gratuitos. Você vai clicar ali, vai ser direcionado para uma página onde você vai dar o ok e vai entrar nesse grupo. E lá nesse grupo, eu vou te entregar totalmente de graça esse grupo. Você não paga nada, nada, nada para você fazer parte e receber materiais em PDF, como é o caso desse daqui. Cada playlist aqui do canal vai ter o seu material em PDF, que só é entregue lá dentro dos nossos grupos gratuitos. Você não paga nada. Então, missão para você, vai lá, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, clica ali, recebe o Synapse, que ele vai te ajudar, ele é de graça também, e entra no nosso grupo 0800, nosso grupo gratuito de estudos. Você precisa fazer isso agora e não é daqui a pouco. E tem ali também o Synapse, além do Synapse, eu tenho o nosso aplicativo Fisiologia 360 e a comunidade, não custa nada você conhecer. E se você quiser me dar a honra de ser o seu professor, vai ser um grande prazer. Beleza, galera? Então, por hoje é isso aí. Grande abraço para o seu Elisaldo. Vejo você na nossa próxima live. Valeu, abraço, fui!